Olá, pessoal da Academia do Representante. Estamos indo para a nossa 11ª competência essencial de um vendedor de primeira linha. Essa competência essencial é super bacana, vale a pena a gente prestar atenção, vale a pena uma reflexão por parte de vocês e vale a pena uma reflexão por qualquer profissional que tenha interesse em melhorar. Essa é uma competência que os top 10 têm extremamente desenvolvida, que 89% de desenvolvimento dessa competência, e os de baixo, os 10% de baixo, têm 55%, a média geral, 73%. E houve aí, então, essa competência e sintoniza com a tua vida profissional. A competência número 11 é não ter a necessidade de aprovação por parte do comprador. Porque quando vendedores têm uma necessidade de aprovação, e aí nós vamos estar falando de uma aprovação muito mais emocional do que propriamente, vamos tirar aquela coisa da aprovação técnica, né, do meu produto, do mix, aquela coisa toda, não é isso que a gente está falando. A gente vai estar falando da aprovação como pessoa. E o que acontece quando o vendedor precisa, se coloca numa posição de subordinação e precisa que o comprador o aprove? Ele fica à mercê dos interesses do comprador. E se existe essa relação, é claro que o comprador sempre tem um poder na mão, pelo fato de ele é o cara que tem a capacidade de decidir sim ou não, ele ou o comitê e tal, não vou entrar nessa conversa agora, mas tem alguém lá na empresa que vai assinar, e essa relação precisa ser uma relação muito mais próxima de um ganha-ganha do que uma relação onde o vendedor precisa constantemente ficar sendo aprovado pela empresa. Essa não é uma relação boa, é uma relação ganha-perde. Então, uma capacidade, uma competência muito forte do vendedor é poder transitar por dentro da organização do cliente sem andar com um pires na mão para ser aprovado, por favor, veja bem, né? O vendedor precisa se colocar como um profissional que está ali defendendo os interesses da sua organização, e se houver conexão entre os interesses das duas organizações, pode até dar negócio. Mas a gente acaba encontrando muitos vendedores que, inclusive, se colocam tão à disposição do comprador que acabam levando para dentro da sua empresa fornecedora, do qual ele representa, negócios ruins. De tanto que ele concedeu, de tanto que o vendedor espremeu, de tanto que o comprador, né? De tanto que o comprador espremeu o vendedor, tirou tudo que tinha para tirar, e o vendedor ali submisso, finalmente consegui pegar o pedido, vou mandar lá para a empresa, era 60 dias, mas tudo bem, a gente fez 90, mas pelo menos saímos com o pedido. Esse tipo de vendedor, que não é muito raro por aí, tem bastante, é o tipo de vendedor que se coloca à disposição do cliente mais do que deveria. E é preciso ter uma relação o quanto mais igualitária, melhor. Por quê? Porque se o vendedor não se coloca numa posição de se posicionar com relação às coisas que ele tem para oferecer, e se ele não tem alguma coisa que faça sentido, que tenha relevância para o comprador, ele tem que seguir adiante, né? Não ficar ali de pires na mão. Mas se o vendedor tem essa capacidade de se posicionar, de se colocar, ele vai entrar num campo que já foi estudado aí pelo segmento que a gente atua, né? De treinadores de vendas. Tem uma consultoria que escreveu um livro chamado O Vendedor Desafiador, lá nos Estados Unidos. Não é aqui, mas está traduzido, né? Pesquisaram, tem um vídeo da gente falando sobre o vendedor desafiador, que é o cara que tende a ter, em situações extremas, ele tende a ter um desempenho melhor do que o vendedor aquele mais consultivo, que é o cara que fica ensinando e tal. E em outros vídeos eu já falei que eu conheci
vendedores que eram tão consultivos, que depois que o cliente passava pela conversa com o vendedor, ele não precisava de mais ninguém, era só ele escolher qual era a melhor proposta, porque ele já tinha todas as informações. Esse é um papel demasiado submisso. Vocês podem até não concordar, eu estou falando submissão no sentido da relação de troca, né? Tu pode fornecer a quantidade de informações consultivas necessárias ao longo do processo, mas não tudo numa tacada só. Então, essa necessidade de ser aprovado, de já chegar e querer ser querido pelo comprador, tem o lado positivo e tem o lado não tão positivo. Porque se a gente for olhar, e alguns representantes vão dizer, não, mas eu sou super amigo dos meus compradores, eu tenho amizades sinceras com alguns deles, eu vou dizer, puxa, que legal, que bacana, mérito para ti. Mas a relação é sempre uma relação negocial antagônica. O cara quer maximizar o resultado dele, tu quer maximizar o teu. Se o vendedor está muito mais preocupado em tirar o pedido, ele maximiza o resultado do comprador e a empresa que se vire depois se não tem lucro, ou se a condição de entrega não está adequada, ou se o prazo está além, ou se as embalagens estão além vamos dizer assim, da configuração definida pela empresa, né, do que foi definido. Todas essas coisas que muitas vezes vendedores submissos acabam fazendo e que compromete a saúde do negócio, né? Então, essa habilidade, essa competência 11, ela fala justamente de que o vendedor competente é um cara que não vai atrás de aprovação, ele vai atrás de negociação e muitas vezes vai confrontar o status quo, vai confrontar o que está sendo dito pelo comprador, que pode não ser exatamente, não vai de encontro ao interesse o que o vendedor quer. Então, o vendedor questionador é o cara que vai questionar. Bom, se tu vai comprar do menor preço, significa então que a fábrica depois vai sofrer lá na linha de produção, por ter botado um fornecedor que não está à altura aí do teu produto, depois tu vai ter que me chamar de novo, essas coisas que de vez em quando a gente tem que falar para os compradores, porque os compradores eles estão focados em atingir a meta deles de salvar dinheiro ali, né? E muitas vezes as influências negativas que ocorrem no processo da empresa por uma compra mal realizada, o comprador, mas isso já não é mais comigo, é o pessoal da fábrica lá, eles que se virem, eu estou fazendo o meu papel aqui de economizar para a empresa. Né? Essas são coisas que muitas vezes os vendedores se deparam e os vendedores têm que se posicionar, né? Tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Então, essa competência 11, ela é muito mais intangível do que tangível, é uma questão de posicionamento, é uma questão de comportamento, né? Mas que vale uma avaliação para os vendedores no sentido de que, bom, eu tenho que ser consultivo, eu tenho que ser, me colocar a serviço, mas até certo ponto, né? Não dá para passar de um limite onde tu fica buscando uma aprovação desnecessária. Bem, esse então era o número 11, a gente está começando agora a série que vai até do 11 ao 20, daqui a pouco chegam as outras competências, a gente pede aí para vocês fazerem os comentários, se gostaram, o que você entende com relação ao teu posicionamento, curte se gostou e tal, compartilha, manda para os teus colegas aí da empresa que tu trabalha, para que eles tomem conhecimento também, e aí a gente pode ir construindo uma relação aí de construção de conhecimento em conjunto. É isso, pessoal, boas vendas, e estamos encerrando por aqui a nossa gravação, e um grande abraço para todos vocês.